Olá, pessoal, tudo bem? Beleza? Meu nome é Ricardo Gonçalves de Holanda. Eu sou médico, dentista e enfermeiro. Já trabalho bastante tempo com urgência e emergência, na parte de resgate terrestre, aquático e aéreo. Sou coordenador da Liga de Urgência e Emergência e Enfermagem da Universidade Federal de Uberlândia há 12 anos. E venho aqui para falar para vocês sobre um tema chamado de acidente com animais peçonhentos. Existe uma infinidade de animais na natureza que apresentam peçonha ou veneno. Por aí na imagem vocês já notam que tem cobra, aranha, escorpião, abelha, arraia, a famosa caravela, a vespa, a tarântula, o sapo e o baiacu. Então, muitos desses possuem aparelhos inoculadores, outros não possuem, mas conseguem eliminar essa peçonha ou esse veneno quando são comprimidos ou apertados. Para a gente entender em relação a isso, a primeira coisa, para ficar fácil de entender o que é a peçonha, o que é o veneno, como é que acontece, o que é acidente, o que não é acidente, vamos entrar em uma definição de que seria acidente. O acidente nada mais é do que um substantivo masculino, que o acontecimento é causal, fortuito, inesperado, e a ocorrência é justamente nessas três situações: o acontecimento casual, fortuito e inesperado. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, já enquanto a gente continua essa definição de acidente, que o acidente é tudo aquilo que pode ser evitado. Evitar. Apesar de ser um acontecimento desagradável ou infeliz, porque ele vai envolver dano, perda, sofrimento e muitas vezes pode ocasionar a morte. Ele pode ser evitado. Nós vamos ver justamente no decorrer dessa nossa conversa aqui quais são as situações que a gente pode evitar esse acidente. Ainda em definição do acidente, o acidente é aquilo que matou a família inteira, tá? Chamado de acidente. O animal peçonhento, ou animais peçonhentos, são aqueles que possuem glândulas secretoras de veneno, que se comunicam com dentes ocos, ou ferrões, ou agulhões, por onde passa o veneno ativamente. Então, esses animais peçonhentos, eles possuem equipamentos ou instrumentos inoculadores. Os maiores exemplos desses animais peçonhentos são as serpentes, primeira imagem à esquerda, os escorpiões, as aranhas, arraias, abelhas, maribondos e entre outros que se acham na natureza. Então, essa é a definição de animais peçonhentos. Os animais venenosos são aqueles que produzem veneno, mas não possuem um aparelho inoculador, que seriam os dentes ou ferrões. Os dentes, o maior exemplo são as serpentes, e os ferrões, a abelha. Mas a produção desse veneno, os animais venenosos com a produção desses venenos, eles provocam envenenamento passivo, muitas vezes por contato. O maior exemplo é a taturana, à esquerda, a imagem à esquerda. O sapo, por compressão das suas glândulas, ele emite esse jato, o veneno, ou por ingestão, quando você se alimenta do peixe baiacu. Aqui está o exemplo à direita do peixe baiacu. O peixe baiacu pode ser comido? Pode, mas existe toda uma técnica em que há uma remoção da glândula venenosa, fazendo com que esse animal seja comestível. Quando nós estamos diante de um acidente com animais peçonhentos, nós devemos ter em mente um fluxograma para o atendimento desse indivíduo. E dentre os fluxogramas, nós vamos pontuar
alguns tópicos que são importantes. Sempre, sempre, quando você for desempenhar o atendimento a um indivíduo que está envolvido num acidente com animal peçonhento, o primeiro atendimento deve ser buscado de forma mais precoce possível. A precocidade do atendimento desse indivíduo vai fazer com que as sequelas e as possíveis complicações sejam evitadas. Também, nesse primeiro atendimento, não importa se é de natureza leve, moderada ou grave, deve-se buscar sempre a hidratação, porque você dilui a quantidade de peçonha circulante no sangue do indivíduo, fazendo com que os efeitos desagradáveis sejam menos intensos. Segundo ponto em relação ao fluxograma do atendimento é uma avaliação por profissional capacitado ou especializado. Então, o que significa? Deve-se ter um treinamento específico, principalmente no momento da classificação do tipo de acidente envolvido, se é de natureza leve, se é de natureza moderada ou se é de natureza grave, porque essa classificação vai depender diretamente o atendimento desse indivíduo, como também o uso do soro para determinadas situações envolvendo esses animais peçonhentos. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é identificar o gênero envolvido. Não importa, desde a serpente até a tarântula. Buscar entender ou identificar que tipo de animal está envolvido nesse processo. O quarto ponto em relação ao fluxograma é classificar o acidente, que nós já levantamos essa situação. Se ele é leve, moderado ou grave. Isso está diretamente entrelaçado à capacitação do profissional em realizar essa avaliação. O quinto ponto desse fluxograma é a administração da soroterapia específica. Aqui eu já levanto um ponto em relação ao seguinte: apesar de ter o soro universal ou polissoro, o ideal é sempre utilizar a soroterapia específica. O soro polivalente ou soro universal, ele deve ser utilizado quando você não tem a soroterapia específica ou se fica em dúvida em identificar o gênero do animal envolvido. E por último, nesse fluxograma, a observação do paciente, que deve ser intensiva, bem próxima, porque muitas vezes o indivíduo está classificado como leve, ele pode, em poucas horas, sair dessa classificação leve e passar para uma classificação grave. Então, a observação do paciente é importante. Então, vamos ver alguma dessas situações, desse fluxograma, no decorrer dessa nossa conversa. Vamos começar em relação aos animais que produzem peçonha. Começar pelas serpentes. Primeira coisa que a gente tem que entender: qual a serpente provocou o acidente? Que tipo? Não é fácil para você identificar qual a serpente que provocou o acidente. Então, você pode estar diante dessa serpente aí, não ter as características da serpente. Que serpente é? Tem fosseta loreal, a cabeça é triangular, o rabo é fino, possui escamas. Ou pode estar diante de uma dessa, que é muito mais fácil de você realizar a classificação. Coral. É uma cobra coral, mas é uma coral verdadeira? É a coral falsa? Ela tem capacidade de inocular peçonha? Ou então diante de uma outra serpente que pode provocar peçonha, como essa daí, que é muito característica, principalmente da nossa região aqui de Minas Gerais, especialmente em Uberlândia. Bom, se nós estamos falando em relação a isso, a como identificar a serpente agressora, vou pontuar para vocês algumas situações em relação ao seguinte: se faz necessário a presença do animal
vivo ou morto no momento do atendimento? Não, não se faz necessário. Por algumas situações. Primeiro, se você trouxer o animal vivo que provocou o acidente, o animal peçonhento que provocou o acidente, corre-se o risco desse animal provocar outros acidentes com aquele indivíduo que está transportando, ou quando chegar no local, esse animal não está bem condicionado e pode provocar acidente com outros indivíduos que estão ao redor. Se o animal chegar morto no local, dependendo da situação que esse animal chega, eu vou ter alguns problemas também relacionados à identificação desse animal. E o maior é o seguinte: esse é um animal silvestre. E como um animal silvestre, está protegido por leis. Você pode responder criminalmente por estar manipulando animais de origem silvestre. Então, a presença do animal, da serpente propriamente dita, não se faz necessário. Nós podemos utilizar principalmente uma fotografia. Todo mundo hoje possui celular. Então, eu posso fotografar o animal e levar, claro, se eu conseguir ter contato com esse animal e tomando todas as precauções para que não ocorra um novo acidente, levar apenas a fotografia. Uma informação importante também para identificar a serpente agressora é o ambiente onde ocorreu o acidente. Se foi na mata, se foi na beira d'água, se foi no campo, no cerrado, as características do ambiente em si vão dar, né, informações para se identificar essa serpente agressora. Como também o local da picada: pé, tornozelo, panturrilha, canela ou joelho. Dependendo da estrutura que foi atingida, nós também conseguimos identificar a serpente agressora. Os sinais e sintomas no local da picada e os sinais e sintomas sistêmicos, eles vão subsidiar fácil para identificar essa serpente agressora. Trago para vocês agora a informação percentual de acidentes por gênero. Nós temos. Comumente, tem vários gêneros dessas serpentes. Nós vamos trazer os 3 principais gêneros para facilitar a identificação desses animais. Então, os acidentes são mais provocados pelo gênero brotrópico. 85% dos acidentes são provocados por esse gênero. Nós veremos com mais detalhe no decorrer. O gênero crotálico vai de 8% a 10%. O elapídico, de 0,5% a 1%, e todos os outros gêneros juntos, eles provocam em torno de 4% dos acidentes. Então, vamos começar no primeiro gênero, que é o gênero brotópico. Como já falei para vocês, não se faz necessária a presença do animal, pelos vários motivos que nós já discutimos anteriormente. O mais necessário é entender qual é o habitat do animal, local da picada, os sinais locais e os sinais sistêmicos. Então, o habitat do gênero brotópico, o maior exemplo é a jararaca, é um local úmido, de mata, beira de córrego ou rio. Então, se vocês notarem aí, são ambientes úmidos, com presença de água. O local da picada é comumente tornozelo e o pé, em torno de 85%, porque ela tem um bote pequeno, baixo, rasteiro. Os sinais no local: apresenta-se dor, edema, sangramento, equimoses, bolhas e a necrose. Então, é um veneno que vai provocar nessa sequência o sangramento e levando, inclusive, à presença das necroses. Os sinais sistêmicos estão relacionados com a mialgia, que é a dor no corpo muscular, hemorragias intensas, hipotensão, baixa da pressão arterial, olignúria, que é a baixa da produção da urina, podendo chegar até a anúria.
Em casos extremamente graves, a presença do choque. Essa baixa de produção de urina e até a falta da produção da urina está intimamente relacionado à hipotensão do indivíduo. Mostro para vocês agora o principal exemplar do gênero brotópico, que é a jararaca, que é esse animal que se apresenta aí na imagem. As jararacas, elas possuem, o veneno dela é brotópico, é coagulante, hemorrágico e proteolítico. Ele age sobre o fibrinogênio, convertendo em fibrina e formação de trombos. Por isso você vai encontrar lá petequias, você vai encontrar trombos, você vai encontrar necrose. Pode causar planquetopenia e possui ainda a ação lesiva das hemorragias sobre o endotélio. Então, o sangue fica extravasado fora do vaso, há um rompimento desse vaso e a coagulação vai fazer com que o endotélio do vaso seja comprometido. A ação proteolítica provoca no local da picada reação que pode variar desde edema e dor até bolhas e necroses. Então, ela destrói principalmente as células e as proteínas. Aqui tem uma infinidade de exemplos de como se comporta a picada no local do veneno brotópico. Observe que hematomas são instalados em vários locais, a presença de coágulos, de bolhas, de edema. O ser humano e os animais, esse cachorro foi picado na face, observa o edema que se instalou, a presença de hematomas em vários locais, e essa imagem que fica no canto inferior direito mostra justamente o indivíduo já em recuperação, depois de vários enxertos e tratamento, de uma picada de uma jararaca, em que houve uma grande destruição de tecidos. A classificação do acidente brotópico é baseada nas informações do primeiro slide. Leve, moderado e grave. Sempre as classificações dos animais peçonhentos, eles vão utilizar essas três situações: leve, moderado ou grave. O brotópico, quando ele é leve, ele apresenta apenas dor, edema local e equimose discreta. Quando é moderado, apresenta dor, edema, equimose evidentes, manifestações hemorrágicas bem discretas. E quando passa para grave, dor, edema intenso e extenso, bolhas, hemorragias intensas, oligúria ou a própria anúria e a hipotensão. Então, o acidente brotópico apresenta essas características quando ele é leve, moderado e grave. Estando diante de um acidente brotópico, se faz necessário algumas etapas. Primeiro, deve-se preencher a ficha de investigação epidemiológica. De posse dessa ficha de investigação epidemiológica, que vai ser fornecida as informações para os órgãos reguladores, órgãos que realizam estudos pelos acidentes que são provocados por animais peçonhentos. Deve-se preencher a prescrição do soro para ser administrado no indivíduo, como também a hidratação. E, comumente, quando o acidente é brotópico, se utiliza, no acidente leve, 3 ampolas, no acidente moderado, 6 ampolas, e no acidente grave, em torno de 12 ampolas do soro antibrotópico. Aqui eu mostro para vocês uma tabela com mais informações em relação à classificação e o tratamento, a relação entre os parâmetros e a classificação de leve, moderado e grave. Então, os parâmetros para se chegar à classificação e objetivar o tratamento do indivíduo o mais precoce possível, os parâmetros são provas de coagulação, sangramento, presença ou não do sangramento, as alterações locais e a dose de soro antibrotópico que vai ser utilizada para cada situação, leve, moderada ou grave. O parâmetro, a prova de coagulação,
No acidente leve, muitas vezes estão normais ou pouco alterados. No moderado estão normais ou alteradas, e na grave estão alteradas. O sangramento no acidente leve está ausente, a presença do sangramento está ausente. No moderado pode estar ausente ou, quando presente, bem discreto, e no grave ele está presente. As alterações locais no leve são bem discretas, muitas vezes apresenta apenas os dois orifícios de entrada para a inoculação da peçonha. No moderado pode estar presentes e bem evidentes, com halos já hiperemiados ou não. E no grave, está sempre presentes e são bastante intensos, podendo até apresentar-se já com bolhas e edema já instalado. E a dose de soro antiprotópico para cada tipo, cada classificação, se dá de seguinte forma: o leve de 2 a 4 ampolas intravascular ou endovenoso, moderado de 4 a 8 ampolas também endovenoso, e o grave 12 ampolas intravenosas. Atenção, gostaria de levantar algumas observações. Primeira observação: a permanência da prova de coagulação alterada de 6 a 12 horas após a soroterapia específica pode ser entendida como a necessidade de complementação da mesma, quer dizer, necessário se fazer uma nova avaliação, muitas vezes precisa se complementar. Se essa nova avaliação fizer a mudança de leve para moderado, complementar o restante das ampolas que faltam para se atingir o nível moderado. Então, sempre que de 6 a 12 horas, após você realizar, de acordo com a classificação leve, moderado e grave, você realizar soroterapia, que é o soro antibrotópico, deve-se ter uma reavaliação. Se você determinar alguma alteração, deve-se reclassificar esse indivíduo e completar as ampolas atingindo o nível dessa nova reclassificação, ou seja, reclassificar o acidente e complementar a dose. O exemplo disso é esse, onde você classificou o acidente como leve. E depois de 6 horas, se repete uma nova prova de coagulação, ele deu alterada. Então, se deu alterada, esse indivíduo deve ser reclassificado, Se ele foi reclassificado e ele passou de leve para moderado, você deve complementar as ampolas que se fazem necessário para o nível moderado. Então, se você fez 2 ampolas, deve-se fazer mais 2 para atingir as 4, que é do moderado. Dependendo das outras situações envolvidas, pode chegar até 8 ampolas. Muitas vezes, nesses acidentes brotópicos, o edema se instala de forma muito rápida. Então, para a regressão desse edema, deve-se manter o paciente em repouso e o membro afetado elevado. Os abscessos, por acaso apareçam, muitas vezes esses abscessos aparecem por causa do local onde foi feito, onde aconteceu o acidente, há uma contaminação daquela área, os 2 orifícios de inoculação da peçonha facilitam a entrada de bactérias ali, havendo um processo infeccioso. Se aparecer abscesso, eles deverão ser drenados imediatamente, assim que aparecer a flutuação, quer dizer, aquela estrutura amolecida que leva-se a informação de que existe presença de tecido liquefeito lá embaixo, conhecido vulgarmente como pus. Manter o paciente em observação por pelo menos 3 dias, ideal é manter o paciente pelo menos 3 dias, porque é um período ainda que pode
pode aparecer complicações, principalmente a insuficiência renal. E se por acaso, devido ao edema exagerado, intensível naquele membro atingido, desenvolver uma síndrome compartimental, a fasciotomia, quer dizer, a liberação da face, daquela estrutura envolvida, deve ser considerada o mais rápido possível. Esse é o exemplo do brotópico, a famosa cascavel. A característica principal dela é a presença do guiso na sua extremidade da cauda. A cascavel o veneno é um crotálico, possui ação neurotóxica, miotóxica, nefrotóxica e coagulante. A neurotoxina é chamada de crotoxina, por isso que é um veneno crotálico. Ela tem uma ação pré-sináptica, que bloqueia os grupos musculares, provocando a paralisia motora, levando, inclusive, como é um neurotoxina, ele vai atuar justamente na fenda sináptica, provoca essa paralisia facial e diafragmática, levando o indivíduo a ter insuficiência respiratória. Esse veneno, essa toxina, neurotoxina, é justamente o veneno para fazer com que, como é um animal carnívoro, que atinge a sua presa, fazer com que a presa não consiga se movimentar. E ele tenha facilidade em abater essa presa. A rabdomiólise é a principal consequência da ação miotóxica, havendo a destruição de células musculares, levando à mioglobinuria, quer dizer, a perda de células musculares pela urina. Então, quando se tem essa perda dessas células musculares pela urina, se chama de rabdomiólise. A cascavel, ela tem algumas características. Diferente do crotálico, que é a cascavel crotálico, diferente do brotópico, que é a jararaca, que a dor é bem presente, a cascavel geralmente não apresenta alterações locais. Quase muitas vezes, dependendo da área que foi atingida ou a presença de pelos nos membros inferiores, dificultam a localização dos orifícios de entrada. Quase não se queixa de dor importante lá na área, só um incômodo. E comumente as pessoas que são picadas por cascavel, elas relatam apenas a presença da parestesia, quer dizer, aquela área fica sem sensibilidade. A dor nas costas, a dorsalgia e as dores de membros inferiores são comuns e relacionados à rabdomiólise. Então, como é destruição dos músculos, das células musculares, o indivíduo tem dor nas costas e dores nos membros inferiores. Existe uma face característica da presença da picada da cascavel, que é chamada de fáscias neurotóxicas, que é a presença da pitose palpebral, pode ser uniobilateral, quer dizer, pode estar num olho só, mas também nos dois, nas duas pálpebras, e a flacidez da musculatura da face, como se a face estivesse desmoronando. Há distúrbio de deglutição, porque atinge toda a parte muscular, diplopia, uma visão dupla, que pode surgir após poucas horas do acidente. Então, retorno àquela informação inicial de que, quanto mais rápido for realizado o atendimento, a classificação e o tratamento, melhor será para evitar, principalmente, as consequências tardias. Aqui é um exemplo de um membro inferior que foi picado por uma cascavel. Observe que você só consegue diferenciar os dois orifícios de entrada, mas se você fizer uma relação entre o local da picada e a região adjacente, está quase normal. Você não vê presença de áreas avermelhadas, edemaciadas, com sangramento. Então, essa é uma característica da picada da cascavel.
Também para se realizar o tratamento, se faz necessário que durante o acidente crotálico deve-se fazer a classificação. E aqui continuo pontuando para vocês em relação ao seguinte: a classificação deve ser feita pelo indivíduo que esteja treinado para realizar essa classificação. A classificação é baseada em leve, moderada ou grave. Quando é um acidente crotálico leve, existe pitose palpebral, que depois eu vou mostrar uma imagem para você como isso ocorre. Turvação visual discreta de aparecimento tardio, então a turvação já vai aparecer um pouco mais tarde. E não há alteração nenhuma da cor da urina. É esse primeiro recipiente que está à direita. Se observe que tem a coloração normal da urina. Ainda não há destruição das células musculares. Esse é o momento ideal para realizar-se o tratamento, a utilização do soro anticrotálico. O acidente moderado, ele apresenta pitose palpebral, turvação visual discreta de início precoce, diferentemente do leve, que a turvação visual é tardia, uma mialgia discreta, uma dor no corpo, na musculatura, e a urina começa a ficar escura. Então, o segundo e o terceiro pote são característicos na transição da classificação do acidente crotálico classificado como moderado. O grave apresenta também as mesmas características, só que são mais intensas. Pitose palpebral, turvação visual evidente, então o indivíduo, e intensa, então o indivíduo já cursa com essa turvação visual evidente e intensa, que é o borramento visual. A mialgia é intensa e generalizada, então o corpo inteiro apresenta com essa dor muscular, e a urina é escura, muito escura, podendo até se apresentar de forma de oligúria, quer dizer, diminuição da produção dessa urina, ou anúria completa, sem produção de urina nenhuma. Então, essas são as fases, nessas imagens desses potes aqui, desses recipientes, da evidência, o aparecimento da destruição das células musculares, que são eliminadas através da urina. Para classificar o acidente crotálico, nós já vimos que eles são classificados em leve, moderados e grave. Após essa classificação, e para se dar essa informação e se buscar o tratamento, nós também temos parâmetros que são observados, diferentes em relação, alguns pontos são diferentes em relação ao brotópico, e o tratamento, que é feito com a utilização do soro chamado de anticrotálico. Os parâmetros são sinais neurotóxicos, aqui é um veneno neurotóxico, aqui já no sistema nervoso central. A urina, a cor da urina, se é escura ou não. A prova de coagulação, que vai aparecer em todas as classificações. E o tipo de soro que é utilizado com a sua quantidade. Então, eles são classificados de acordo com leve, moderado e grave. Então, o parâmetro sinais neurotóxicos no leve pode ser ausente ou tardio. Observe que na nossa classificação no slide anterior, nós vimos que a turvação aparecia de forma mais tardia, quando ela era leve. A urina é ausente, a cor da urina é ausente, então ela tem coloração normal. A prova de coagulação pode se apresentar no leve, normais ou alterados, e a quantidade de ampolas endovenosas ou intravenosas é de 5. Quando é um classificado como moderado, os sinais neurotóxicos estão presentes, a urina pode estar escura ou já apresentar-se um pouco mais alterada, com a coloração mais avermelhada. A prova de coagulação no moderado pode estar normais ou alteradas, e a quantidade de ampolas utilizadas
em quantidade de 10 ampolas, sempre intravenosas. E o grave, nós vamos ter sinais neurotóxicos evidentes, a urina é presente, muito escura. Alguns classificadores dizem que tem um aspecto de Coca-Cola, a coloração de Coca-Cola. A prova de coagulação geralmente é alterada, porque ela não é um veneno especificamente que vai alterar a parte hematológica, e sim mais a parte neurológica. E a quantidade de ampolas utilizadas para acidentes graves são de 20 ampolas intravenosas. Gostaria de chamar a atenção para os senhores em relação ao seguinte: quase, raramente não tem casos leves. Quando se está diante de um acidente crotálico, cascavel, esses acidentes eles são, na grande maioria, moderados ou graves. Por quê? Porque esse veneno crotálico, o veneno da cascavel, tem uma capacidade altamente lesivo de provocar complicações no indivíduo. Então, se você, por algum motivo, usar a classificação e classificar como leve, deve se repetir o mais cedo possível, de preferência de 6 em 6 horas, e não de 6 a 12 horas. De 6 em 6 horas, o exame clínico e um laboratorial, para excluirmos a necessidade de reclassificação por piora tardia. Então, se aparecer, por algum motivo, uma classificação do acidente crotálico como leve, tem que se ficar mais próximo do paciente, mais próximo do indivíduo que foi acidentado, com a vigilância maior, porque raramente, nesse tipo de acidente, e devido à capacidade lesiva desse veneno, eles se comportam como leves. Eles já cursam como moderados ou graves. Esse outro gênero, chamado de elapídico, ele está localizado, o habitat dele está localizado em campos e cerrados. Ainda se demonstra para vocês a não necessidade da presença do animal, seja vivo ou morto. O local mais comum desse gênero elapídico são os dedos das mãos ou pés. Sinais no locais: a discreta dor ou parestesia, aquela sensação de que está dormente aquela área. E os sinais sistêmicos são vômitos, miastenia, que é dor no corpo, a pitose palpebral, a oftalmoplegia. Essa é uma característica desse gênero elapídico. Que o maior exemplo dele é a cobra coral. Então, a oftalmoplegia é uma característica, quer dizer, entre aspas, o olho preso, quer dizer que não tem movimentação, plegia é sem movimentação, é característica desse gênero elapídico. A face miastênica, que é aquela com a pitose palpebral e a sensação de que a face está desmoronando, a paralisia da musculatura respiratória. Então, aqui embaixo você observa, justamente nessa imagem à direita do slide, na parte inferior, a oftalmoplegia. Do lado direito, não há movimentação nenhuma do globo ocular, enquanto que do lado esquerdo, que não foi atingido pela presença da peçonha, realiza os movimentos de forma espontânea. Esse é o maior exemplo do elapídico-lá, a cobra chamada coral. Os acidentes com as corais verdadeiras são raros, apesar de ter essas quantidade de sinais e sintomas. O acidente com corais verdadeiros são raros. Esses animais são dóceis, pessoal. E isso é um grande perigo. Como eles são dóceis, as pessoas e os animais querem ter contato. Muitas vezes, essa cobra coral é confundida com um colar
de peças. A pessoa chuta, quer pegar, quer brincar, etc. Então, como ela não é um animal que arma bote, principalmente como a cascavel, se ela for estimulada, ela arma um bote, faz um movimento no guiso, você ouve o barulho, então ela mostra que está lá, enquanto que a coral não, é um animal extremamente dócil, a tendência da pessoa querer brincar com os animais. Ela tem um ângulo de abertura da boca muito pequeno, então por isso ela atinge comumente dedos das mãos e dedos dos pés. Mas, mas a coral, a verdadeira, ela apresenta o veneno mais tóxico para o homem, porque esse veneno tem baixo peso muscular, sendo absorvido rapidamente. Então, se é absorvido rapidamente, do local onde foi inoculado, vai se apresentar-se muito mais rápido os sinais e sintomas. Essa peçonha vai provocar um bloqueio neuromuscular também no pré e pós-sináptico, levando à paralisia muscular. Por isso que o indivíduo tem aquela oftalmoplegia, pitose palpebral, sensação de que a face está desmoronando, porque ele vai competir com a acetilcolina pelos receptores nicotínicos, fazendo com que não haja transmissão do impulso nervoso e manter o tônus da musculatura. O local da picada da coral, praticamente não há alteração, então apenas pela marca da presa, é uma característica que se assemelha bastante com a cascavel. A sintomatologia sistêmica está baseada em náuseas, cialorreia, presença de saliva abundante, a pitose palpebral, que nós já discutimos sobre isso, produzindo, além da flacidez da musculatura facial, fazendo a face neurotóxica, a oftalmoplegia, quer dizer, incapacidade de movimentar o globo ocular, dificuldade para a deglutição e paralisia da musculatura respiratória, com uma consequente insuficiência respiratória. Então, se detectou de imediato que houve um acidente com animal peçonhento, classifica, demonstra qual foi e utiliza-se imediatamente a hidratação e a utilização do soro específico. Não existe exame específico para a avaliação do acidente elapídico. Então, é só o exame físico que vai demonstrar propriamente dito. A classificação do acidente elapídico e o tratamento é uma sequência baseada em todas as outras. Todo acidente provocado pela coral verdadeira é considerado grave. Nós já vimos isso. É o veneno mais tóxico para o organismo humano, ou para os animais de uma forma geral. Então, ele já cursa, diferentemente da cascavel, que você não tem os leves, tem moderados e grave, o elampídico, a cobra coral verdadeira, ela vai cursar sempre com um acidente grave. Poucas alterações locais, dor ou parestesia discreta, pitose palpebral, turbação visual, cialorreia, fraqueza muscular e muitas vezes insuficiência respiratória. O tratamento, como já é classificado de forma grave, é 10 ampolas do soro específico, o antielapídico, e em caso que o indivíduo já vá cursando, já apresente sinais e sintomas de hipoxemia ou esforço respiratório grave, considerar sempre a intubação orotraqueal. Então, esse paciente vai necessitar de um suporte ventilatório. Como nós já demonstramos, cada gênero, como é o acidente, quais são as características do habitat do indivíduo, como é que se classifica, quais são as quantidades de soro que é utilizado em cada gênero, em cada acidente. Ainda reforço a informação de que é necessário se classificar e utilizar o soro específico, Mas por algum motivo, pode ocorrer que eu não tenha o soro específico, ou que eu não consiga determinar o gênero
do animal envolvido, da serpente envolvida no acidente. Então, se tem o apoio do soro chamado de polivalente. O soro polivalente, pessoal, é uma solução purificada e liofilizada de imunoglobulinas específicas. Então, de dois gêneros, esse, o antígeno é enxertado em equinos, eles são hiperimunizados com essas peçonhas e eles têm uma reação hiperimune e produzem os anticorpos específicos que vão ser administrados através dessa solução purificada e liofilizada de imunoglobulinas específicas. Então, são colocados nesses equinos os venenos do gênero brotópico, jarará, jaracuçu, urutu, etc., e o crotalus, cascavel. A via de administração do soro recomendada é sempre intravenosa e o soro, diluído ou não, em solução fisiológica. Deve ser infundido entre 20 a 60 minutos. Então, em conta-gotas, de 20 a 60 minutos, lentamente. Na impossibilidade de não ter como você realizar uma punção intravenosa, esse soro pode ser administrado por via subcutânea. Os soros polivalentes eles também são classificados em três grandes grupos. Você vai ter um soro polivalente com a união do antibrotópico e o anticrotálico, um soro polivalente da união do antibrotópico e o antielapídico, e o antibrotópico e o laqueses. Então, vamos ver mais à frente, laqueses. Observe que no soro polivalente sempre a presença do antibrotópico, que nós já vimos que as principais serpentes que provocam os acidentes são desse gênero aqui. Essa é a famosa surucucu, da classificação lá daquele laquese. Então veja que é uma cobra de autoimponência, forte, e que muitas vezes passa despercebida em locais que se consegue mimetizar, quer dizer, consegue se disfarçar no ambiente para provocar os acidentes. O antilaquético, o tratamento dessa surucucu, utiliza a administração do soro antilaquético de 10 a 20 ampolas. Caso o paciente esteja em local onde não existe o soro específico, ou em caso de não identificação do animal agressor, quer dizer, já tem laqueses e o brotópico, pode ser administrado o antibrotópico e o laquético. Se você não tenha a determinação de que tipo de animal que agrediu aquele indivíduo. Muitas vezes, a surucucu ela provoca como o sintoma ou sinal a bradicardia e a hipersecreção pulmonar. Que quando está diante desses sinais e sintomas, a bradicardia e a hipersecreção pulmonar, esse indivíduo esse organismo está na situação em que se chama-se de síndrome complexa do acidente laquético. E nesse momento é utilizada uma medicação chamada de atropina para reverter essa bradicardia e essa hipersecreção pulmonar. Alguns fatores de risco podem contribuir para as complicações dos acidentes. O primeiro deles é o uso dos torniquetes. Algumas pessoas ainda acham que a aplicação do torniquete, isso foi muito dado ou informado ou disseminado nos filmes, nas séries, na televisão, há um certo tempo atrás, em que quando os indivíduos, somente dos filmes de faroeste, quando os indivíduos eram atingidos por acidentes com animais peçonhentos, se fazia um torniquete para evitar que o veneno se espalhasse pelo sangue. Então, muitas vezes, esse torniquete aí traz mais consequências.
principalmente, sim, principalmente se o veneno tiver a capacidade de provocar hemorragias ou necroses no local. Também não é um fator de risco para complicações as múltiplas incisões. Não se deve produzir incisão para provocar sangramento na área, para o extravasamento do veneno, nem também deve se realizar sucções no local, quer dizer, não deve chupar o local para retirar essa peçonha, esse veneno. As picadas nas extremidades, principalmente no dedo das mãos e dos pés, são áreas de terminação vascular ou terminação da circulação, que podem já cursar com necroses, presença de bolhas e o risco de amputação. E o tempo decorrido entre o acidente e o atendimento. Então, chamo novamente a atenção dos senhores de que o momento do acidente e o atendimento deve ser o mais breve possível. Como se faz para ter essas prevenções de acidentes ofídicos? Estamos falando só das serpentes nesse ponto. Usar botinas com perneiras ou botas de cano longo, usar luvas de couro nas atividades rurais e de jardinagem, examinar calçados e utensílios pessoais antes de usar, vedar frestas e buracos em paredes e assoalho das residências, limpar os arredores das residências, evitando o acúmulo de lixo, entulhos e materiais de construção, que aí tem presença de roedores. Os roedores são os alimentos principais dessas serpentes, pequenos animais. Avaliar bem o local onde montar acampamentos e fazer piqueniques, principalmente nesse período agora da pandemia, em que as pessoas estão indo para as fazendas, os sítios, as cachoeiras. Preservar os inimigos naturais, raposa, gambá, gaviões, coruja, seriemas, emas, eles são inimigos naturais, que vão fazer o equilíbrio natural desses animais peçonhentos. Criar aves domésticas que se alimentam de serpentes e usar os EPIs em todas as atividades laborais que pode se expor ao risco. O segundo animal, também tem peçonha, é o escorpião. Algumas pessoas chamam os escorpiões de lacraus. Ah, é o lacrau que atingiu, etc. Fazendo confusão com o nome lacraia, que se refere às centopeias. Essas três imagens que estão aqui à base do slide são imagens das centopeias, não são de escorpiões. Muitas vezes, os escorpiões são confundidos com esses animais, que são conhecidos como tesourinhas ou lacrainhas, que são insetos inofensivos. E a principal característica é que o corpo dela termina em uma pinça, em forma de V essa pinça. Diferentemente do escorpião, que você vai ver que ele apresenta em forma de um espinho, de uma espícula, que vai introduzir o veneno. Então, as características epidemiológicas do acidente com escorpião são, primeira, a sazonalidade varia de acordo com a região estudada. Então, depende do mês. Tem o mês do ano em que determinadas regiões acontece maior o número de acidentes. A procedência desses animais é a tendência maior na zona urbana, principalmente em locais em que existe um acúmulo de materiais não reaproveitáveis. Eles gostam do escuro, de áreas úmidas. O tempo por cada atendimento deve ser o mais rápido possível. Não se deve esperar o início de sintomas mais agressivos. A dor em si já é o start, o momento inicial para você buscar o atendimento. E, dependendo do tipo de escorpião envolvido, o Titus serrulatus
maior em criança e o Titus barriensis em adultos. O Titus cerulatus, o amarelo, e o Titus barriense, o preto e marrom. Comumente, na nossa região, nós vamos encontrar o amarelo. Os escorpiões, eles produzem o maior número de acidentes dos animais peçonhentos. Ele tem uma alta incidência nesses acidentes aí. Eles podem sim provocar casos graves, principalmente se forem crianças menores de 7 anos e se estiverem ou não desnutridas. A dor no local da picada é muito significativa e estão presentes em 100% dos casos. Então, a principal característica do acidente escorpiônico ou com escorpiões é a presença da dor intensa. Sinais locais são raros, mas se apresentam. Há uma discreta sudorese, a área fica bem úmida, presença de suor, há um edema e hiperemia, muitas vezes sem identificação do local exato da inoculação, que é o caso do dedo dessa criança aqui, ó. Mas no tórax desse indivíduo você consegue determinar a área de inoculação e já uma presença de um halo de hiperemia no local. Esse tornozelo já cursou, já demonstra um edema instalado e uma área de inoculação já bastante endurecida com um processo reacional no local. A classificação dos acidentes com escorpiões também são baseados em leve, moderado e grave. Quando é um acidente leve, apenas tem quadro local, só no local onde foi realizado a picada. A dor é intensa, há uma presença de um eritema, parestesia no local, sudorese, ocasionalmente a presença de náuseas, vômitos, agitação, taquicardia discreta, estão todos relacionados à presença da dor. Então, o sinal mais intensivo é a dor. E apesar de, a partir dessa dor, o indivíduo começa a desenvolver outros sinais e sintomas. A observação clínica deve ser por pelo menos 6 horas. Analgésicos e compressas quentes no local farão com que essa dor seja controlada. Se necessário, deve-se realizar um bloqueio com anestésico local. Comum realizar essa situação para um conforto maior para o indivíduo que foi picado por um escorpião. Crianças de até 7 anos de idade, a soroterapia é formalmente indicada, não se discute. Abaixo de 7, abaixo, deve-se utilizar a soroterapia formalmente. E prescrever 3 ampolas no acidente leve, 3 ampolas do soro chamado de anti-escorpiônico. Quando o acidente é moderado, o quadro local é associado a alguma das seguintes manifestações sistêmicas, só que é de pequena intensidade. Sudorese já no corpo corpo inteiro, náuseas e alguns episódios de vômitos, há um aumento ou diminuição da frequência cardíaca, pode haver um aumento da pressão arterial e agitação. Também se mantém 3 ampolas do soro anti-escorpiônico intravascular. Esses pacientes são internados, eles não ficam mais em observação apenas por 6 horas. Eles devem ser internados. E analgésico compressa local, quente ou associado ao bloqueio anestésico local. Ainda em relação ao acidente escorpiônico moderado, o tratamento da dor é igual ao acidente leve. Analgésico, compressas e o bloqueio anestésico. Soroterapia formalmente é indicada em crianças de até 7 anos, em crianças acima de 7 anos e nos adultos com quadros moderados, tratar-se inicialmente a dor e avaliar o paciente. Então, observar se não vai ter aumento das complicações, fazendo necessário a complementação do soro. Se persistir as manifestações sistêmicas, após a analgesia,
fez analgesia, fez o bloqueio, fez o uso das compressas. Se assim, as manifestações sistêmicas no quadro moderado permanecer, iniciar a soroterapia. Aumenta. Todo paciente submetido no quadro moderado, submetido, foi feita a analgesia, foi feito a compressa, foi feito o bloqueio com o anestésico, soroterapia, esse paciente deve ficar em observação por no mínimo 24 horas. Então, ele tem que ficar internado por no mínimo 24 horas até cessar as manifestações. Quando o acidente é grave, com o escorpião, quando é grave, aumenta a quantidade de vômitos e sudorese é bem profusa, há um aumento ou diminuição da frequência cardíaca, há um aumento ou diminuição da pressão arterial, pode cursar com hipertensão, pode cursar com hipotensão, pode cursar com taquicardia, pode cursar com bradicardia, cialorreia, agitação alternada com sonolência, taquidispneia, o aumento da frequência da respiração, priapismo, ereção, sem causa aparente, convulsões e insuficiência cardíaca. Pode apresentar-se numa síndrome de angústia respiratória e o edema pulmonar agudo. Então, pode-se cursar com acidente escorpiônico grave, cursar com risco eminente de morte. O soro antiescorpiônico na situação grave são 6 ampolas intravenosas. É necessária a internação, monitorização contínua, de preferência em sala de emergência ou UTI, e também utiliza-se o mesmo tratamento para os 3, analgésico, compressa local e o bloqueio. Se por acaso não tiver na unidade a presença do soro antiescorpiônico, pode-se utilizar um outro soro, também vai tratar o acidente por escorpião, por veneno de escorpião, que é chamado o soro antiaracnídeo, Loxelis, Foteneutria e o Titus. Então, eles 3 são colocados lá e esse antiaracnídeo ele vai realizar o tratamento do acidente escorpiônico grave. Para fixar a informação, não esquecer que, da mesma forma que você está diante do acidente provocado por serpentes, quando você tem um acidente escorpiônico provocado por escorpiões, deve-se preencher a ficha de investigação epidemiológica para dar subsídio à informação da epidemiologia para tratar esses e conduzir e propiciar meios de prevenção desses acidentes. Iniciar soro para adultos somente para os casos comprovadamente de envenenamento. Tratar todas as crianças de 7 anos abaixo e idosos. E de um acidente leve, não tratar, utilizar as medidas de analgesia, utilização de analgésico, compressas e o bloqueio anestésico. Quando o acidente é moderado, 3 ampolas, e quando o acidente é grave, 6 ampolas. Lembrando que no acidente grave, ou no acidente moderado, se você não tiver o soro escorpiônico, você pode utilizar o antiaracnídeo. Os casos graves do acidente com escorpiônico são mais comuns em crianças e abaixo de 4 anos, a letalidade aumenta, quer dizer, quanto mais jovem for essa criança, maior o risco de morte. Suspeitar de acidente com escorpião levar imediatamente para um hospital que possua soro, então a avaliação deve ser, de preferência, no hospital que já tenha o soro antiescorpiônico ou escorpiônico. Nos adultos, o único sintoma pode ser só a dor, que pode, na maioria das vezes, ser tratado com o bloqueio e uso de analgésico. O quadro pode variar de 1 hora, em apenas 1 hora, pode sair de leve para grave em apenas 1 hora.
Se existir vômitos e ou sudoreses, um acesso venoso deve ser garantido. Aqui retorna aquela informação de que a hidratação é importante, não importa o tipo de peçonha. Em casos graves, manter equipamentos e materiais para emergência disponíveis, o carro de parada, o carro de emergência. E na maioria dos casos, uma boa analgesia vai resolver. A analgesia entra-se também o processo de bloqueio com anestésico. A prevenção para esses acidentes por escorpiões é manter a casa limpa, evitando o acúmulo de lixo ou de materiais não reaproveitáveis. Cuidados ao manusear tijolos, blocos e outros materiais de construção, é onde eles ficam enfrestados, onde eles ficam escondidos. Tampar buracos e frestas de parede, janelas, portas, rodapés, ralos de cozinha e banheiro. Sacudir roupas, sapatos e toalhas antes de usar. Verificar roupas de cama antes de deitar. Afastar a cama da parede e não deixar encostar no chão o lençol ou cobertor, porque pode ser área de subida. Preservar predadores naturais, sapos, galinhas, gansos, coruja, gaviões, galinha d'angolas e sucessivamente. Outro animal pode provocar acidentes com peçonhas são as aranhas. Algumas aranhas, elas têm importância médica no Brasil. Essas três são as mais importantes. A Loxeles, chamada de aranha marrom. Esses acidentes, eles são subnotificados. Nós não temos a quantidade exata de quanto a aranha marrom provoca de acidentes no Brasil. E a média de acidentes em Minas Gerais são 190 casos por ano. A foneutria, que é a aranha armadeira, tem média de acidentes em Minas Gerais em torno de 320 casos por ano, muito mais do que a aranha marrom. E a Latrodectus, que é chamada viúva negra, raramente tem registros em Minas Gerais. Tem registro no Brasil inteiro, mas raramente tem registro em Minas Gerais. Observe, pessoal, que as aranhas que têm importância médica no Brasil, elas são pequenas, são delicadas. Diferentemente do que a aranha que é mais temida, que nós vamos ver mais à frente, que possui um aporte maior. Então, as aranhas, os acidentes com essas aranhas acontecem mais no meio urbano, principalmente com a aranha marrom, devido ao seu habitat ser intradomiciliar. Então, a aranha marrom, o habitat dela é no nosso domicílio. Elas também são encontradas em outros locais, como áreas rurais e jardins. Ao contrário do que pensamos, justamente o que eu chamei a atenção para vocês, quanto menor a aranha, maior o risco de nos depararmos com acidentes graves. Então, muito cuidado com aquelas aranhas que são pequenas. São elas que vão provocar os acidentes graves, diferente dessa aranha aí que todo mundo acha que é venenosa, que ela é a mais perigosa de todas, que é a famosa Migalomorphes, que é a caranguejeira. Essa caranguejeira aí, elas provocam reação alérgica. Em alguns casos, quando ela utiliza essas quelíferas que ela tem na região mais anterior da cabeça, elas podem provocar uma dor leve quando é uma picada dessas quelíceras. Por que provoca essas reações alérgicas? Ela é uma aranha peluda, ela apresenta vários pelos. Quando ela se sente ameaçada, ela libera esses pelos são aspirados e provocam uma reação na via aérea, reação alérgica na via aérea. Então, ela não possui uma peçonha específica, ela tem a capacidade de provocar uma reação alérgica. Então, quando elas estão estressadas, raspam o abdômen com as patas, liberando pelos que são irritantes. E se a pessoa inalar, dependendo da reação individual, pode provocar complicações respiratórias importantes.
Os filhotes desses animais podem ser confundidos com outras aranhas, só conseguimos diferenciá-la por essas quelíceras, que são essas parecendo garras de um lado e do outro, são paralelas que ficam na região mais anterior da cabeça. A foneutria, que é a aranha armadeira, ela é ativa durante a noite. Durante o dia, ela se abriga em lugares escuros, troncos, bananeiras, bromélias, palmeiras e construções. Então, elas também têm um habitat específico. Ela também tem um horário em que pode-se acontecer mais os acidentes, que é no período noturno. Essas aranhas armadeiras, que nós vamos ver na imagem, a grande característica dela é se pôr em posição de defesa, armada, elas não constroem teias. Elas são extremamente agressivas. Qualquer estímulo, elas já se põem em posição de bote. Elas já ficam armadas. Por isso que chama de aranha armadeira. Ela é uma aranha que está ameaçada de extinção e é um veneno de ação neurotóxica. Altera os canais de sódio, introduzindo ou produzindo a despolarização das fibras sensitivas, musculares, terminações nervosas motoras e autonômicas. Então, ela tem ação no sistema nervoso propriamente dito. A armadeira, a aranha armadeira, ela pode provocar acidentes moderados ou graves. Os moderados, a dor é mais intensa, aparecem náuseas, vômitos, dores abdominais, cialorreia, ansiedade, sudorese e hipertensão arterial, que muitas vezes se assemelha às serpentes. Nos acidentes graves, a piora desses sinais e sintomas, cursando também com arritmia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar, convulsões e coma. Então, essas aranhas podem levar o indivíduo à morte. Podem levar o indivíduo à morte. Comumente, o acidente grave é bastante raro e ocorre principalmente quando envolve crianças ou idosos, ou seja, os limites da extrema idade. E o soro utilizado para tratamento do acidente, seja a aranha marrom, a armadeira, é o antiaracnídeo. Ainda em relação à aranha foneutria, preencher a ficha de investigação epidemiológica, o soro para adultos somente os casos comprovadamente de envenenamento, tratar crianças de 7 anos abaixo e idosos. No acidente leve não se trata, apenas se acompanha, bota sem observação. Se o acidente for moderado, 5 ampolas, e o acidente grave, 10 ampolas. A Loxosceles, aranha marrom, ela tem uma teia irregular, ela não tem aquela teia bonita, bem trabalhada, é uma teia irregular. Ela é ativa também durante a noite, ela está localizada no sótão, porões, atrás dos móveis e quadros. No ambiente natural, ela vive lá nas cavernas, casca de árvore, folhas secas, cupizeiro. Não é agressiva, diferentemente da armadeira. Só pica quando é comprimida quanto o corpo. Então, se estiver dentro da roupa, ou se você colocar a mão em cima de uma casca de árvore ou de uma folha seca, se ela estiver lá e ela foi comprimida, ela vai responder com a picada. O veneno é de ação proteolítica e hemolítica, causando necrose e insuficiência renal. A dor no momento da picada é quase imperceptível, você nem nota que isso aconteceu. Isso assim pode aparecer, permanecer, ou pode apresentar-se essa dor apenas 12 horas, até 12 horas do momento da picada. A aranha marrom, a dor é progressiva, o halo é eritematoso, você pode observar nesse slide, aqui nessa imagem aqui, você tem o local da picada, depois uma área de isquemia e após uma área ou um halo eritematoso, quer dizer, vermelho. Então, é característica. A pessoa que vai fazer a classificação do acidente por animal peçonhento,
diante dessas características, ele sabe que foi provocado pela aranha marrom. Pode se apresentar também mais à frente com a placa marmórea, observe que fica escura, e cerca de 36 a 48 horas, bolhas e isquemia que pode evoluir para necrose. Então, essa é a sequência do acidente provocado pela aranha marrom. A classificação desse acidente é baseada em leve, moderado e grave, como todos os acidentes relacionados com animais que possuem peçonha. Leve, apenas do local, podendo se apresentar ou não, dependendo do tipo da aranha envolvida. O moderado, da Loxosceles, pode ser moderado, sudorese ocasional, vômitos ocasionais, agitação, hipertensão arterial. No grave, sudorese profusa, vômitos frequentes, priapismo, edema agudo do pulmão, hipotensão arterial. A insuficiência renal, quando se apresenta, é um sinal, um sinal complicador e a principal causa da morte do indivíduo. Quando se precisa tratar o acidente provocado pela Loxosceles, o uso do soro antiloxoscélico ou antiaracnídeo, 5 ampolas nos casos moderados e 10 ampolas nos casos graves, todos intravenosos. O uso do corticoide sistêmico é recomendado quando você tem efeitos cutâneos do veneno. Dentre os que são mais utilizados os corticoides, a prednisona de 1 a 2 miligramas quilo por dia vai melhorar bastante esses efeitos cutâneos do veneno. Em casos leves e moderados, na ausência do soro, pode ser utilizado como terapia inicial exclusiva, até se buscar a presença do soro para sua administração. Ainda em relação à aranha marrom, da mesma forma que todo acidente com animais peçonhentos, preencher a ficha de investigação epidemiológica, preencher a prescrição da quantidade de soro que deve ser administrada e a hidratação. Acidente leve com aranha marrom, não tratar. O moderado, não tratar. A forma cutânea grave, 5 ampolas. E a forma hemolítica grave, 10 ampolas. Então, se está em acidentes graves, se for só cutâneo, 5, e se tiver repercussão sistêmica, 10 ampolas. Outro animal que também pode provocar reação por administração de veneno é a abelha. A característica principal epidemiológica dessas abelhas, por acidente por abelhas, atinge principalmente adultos e trabalhadores expostos, principalmente os trabalhadores que estão na agropecuária. Está diretamente relacionado a uma hipersensibilidade e reação alérgica. E as abelhas africanizadas, elas são mais agressivas e provocam ataques maciços. Existem abelhas que não apresentam aparelho inoculador, mas que não, por isso não tem o veneno, peçonha, o veneno, que não provocam esses acidentes por peçonha ou veneno, mas que possuem também ataques por utilizarem mandíbulas. Elas não têm aparelho inoculador, não possuem ferrão para o aparelho inoculador, mas elas provocam ataques, elas provocam lesões, elas provocam agressões através das mandíbulas, como defesa a possível ataque. A grande maioria dos ataques provocados pelas abelhas, a morte do animal é o motivo do ataque múltiplo. Então, um animal picou, ou foi morto
pelo organismo agressor, o ataque de todos os outros indivíduos é provocado justamente pela essa morte do animal. A resposta, o que vai provocar a intensidade da resposta imunológica é a quantidade de números de picadas que esse indivíduo tem e, realmente, o que essa picada vai provocar de resposta imunológica desse organismo. Existem lesões por exposição repetida e lesões agudas. A repetida são principalmente os indivíduos que trabalham com as abelhas, os apicultores, então eles começam a ter exposições repetidas, então eles começam a ter uma resposta imunológica ou áreas localizadas principalmente na pele, com áreas com processo de inflamação, processo de cicatrização, e diferente daquela aguda, em que é uma resposta imunológica rápida, imediata e agressiva do sistema imunológico a uma agressão. A retirada dos ferrões deve ser procedida nos primeiros minutos, porém os mesmos podem ser porta de entrada para as infecções, porque existe um orifício de comunicação. O tratamento das reações utiliza as mesmas drogas dos quadros anafiláticos ou anafilactoides, quer dizer, que cursam com aparência de serem quadros anafiláticos. Aqui são imagens mostrando o aparelho inoculador da abelha e as reações locais que são provocadas por a inoculação desse veneno ou dessa peçonha. Outros animais que podem provocar situações de acidentes são as formigas. Elas podem provocar lesões mecânicas através das suas mandíbulas ou por injeção de veneno. Algumas formigas têm capacidades de inocular venenos irritantes que podem ser até neurotóxicos. O tratamento principal dessas agressões é uma boa limpeza no local, o uso de medicamentos para o controle de sintomas sistêmicos. Então, aqui nós observamos o ataque maciço das formigas. Elas picam com a sua mandíbula ou possuem um aparelho inoculador e muitas vezes essas picadas ou essas mordidas fazem com que haja uma porta de entrada e as bactérias aproveitam e provocam reações infecciosas. Então, a presença de pústulas, já mostra essa imagem aqui, que existe associado a essas picadas dessas aranhas um processo infeccioso instalado. Outro animal também que provoca reações por substâncias que entra em contato, veneno, chama-se o famoso potó, que o nome científico é Paederus irritans. Paederus irritans. Eles costumam viver em bandos e provocam acidentes com múltiplos indivíduos. Eles são atraídos por luminosidades ou vestes, lençóis claros. Quanto mais claro, mais chama a atenção deles. Os sintomas álgicos podem ser tardios e o diagnóstico difícil, quando não conhecemos o acidente. O tratamento é feito com a limpeza do local, com soro fisiológico a 0,9%, seguido de cuidados para o trauma térmico, para a irritação térmica e a queimadura. O emprego dos corticoides pode ser empregados para o controle daquele processo de edema, inflamatório, etc., mas tem que ter bastante cuidado em relação à presença de infecções secundárias. Então, com as imagens do ataque do potó, o potó é esse indivíduo aqui, ó, multicolorido, que andam em bandos, e eles lançam uma substância cáustica que provoca uma queimadura. Então, o veneno, a peçonha dele é esse veneno cáustico que causa essas queimaduras aí, dependendo da área, são extremamente doloridas e muitas vezes podem
cursar com bastante dor essa situação. Outro animal também que utiliza substâncias químicas é o pentatomídeo, conhecida vulgarmente como a Maria Fedida. Também ela pode ser conhecida como Maria Mijona, Maria Fedorenta, Maria Fedida. Elas causam acidentes por eliminação de líquido cáustico, que queimam, da mesma forma do potó, principalmente quando são espremidos contra a pele. A lesão inicialmente é alaranjada, tomando um aspecto de queimadura, e essa queimadura ela tem uma característica de segundo grau rapidamente, podendo até apresentar-se bolhas durante esse trajeto. E a característica principal é que ela vai em direção ao caminho, como se estivesse traçando o caminho que esse animal realizou no membro, nas costas, no dorso do indivíduo, mostrando o trajeto em que foi realizada a queimadura. Outro animal também que provoca esses acidentes térmicos com a presença do veneno da peçonha é chamado de lonomia, que é as famosas largatas. As características principais das largatas que provocam esses acidentes, ela tem uma mancha dorsal em forma de U. O tegumento dela, a pele, a coloração é marrom. Elas apresentam essas cerdas parecendo uma árvore verde músico, da coloração verde músico, e estão em troncos de árvores, jardins e folhagens. As largatas provocam dor intensa em contato com as cerdas, podem provocar problemas graves de coagulação sanguínea e renais. Os acidentes nas áreas urbanas são comuns, muito comuns, são predominantes nas áreas rurais, principalmente em árvores, de baixar grande quantidade, e os sintomas são dor local intensa, edema e um eritema. Pode ocorrer inicialmente náuseas e vômitos, distúrbio de coagulação com sangramento até 72 horas após o contato. Então, eles podem apresentar situações graves acontecendo o acidente. A classificação do acidente também baseado em todos os acidentes por animais peçonhentos, leve, moderado e grave. O leve tem dor, eritema, que é o vermelhidão, adenomegalia regional, quer dizer, os nódulos linfáticos eles ficam túrgidos, endurecidos, as famosas ínguas. Coagulação normal sem hemorragia. Quer dizer, se você fizer uma prova de coagulação, vai estar normal. O moderado tem alteração na coagulação, a presença muitas vezes de hemorragia e sangramento, pode ter essas hemorragias em pele ou em mucosas. E o grave é a alteração na coagulação, hemorragias em víscera, insuficiência renal. Então, essas são as formas que se cursa os acidentes por largatas. Na grande maioria das vezes, o tratamento visa controlar a dor e o desconforto local, usa-se analgésicos e anti-inflamatório. Os antihistamínicos são reservados em caso de pruridos, quer dizer, coceiras e reações à distância, quer dizer, teve um contato na perna e está tendo uma reação no abdômen ou no braço. E em caso de edema importante, pode-se utilizar os corticoides orais ou parenterais para a diminuição desse edema. Aqui tem um folder informativo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que ele mostra como é que pode se identificar, a anatomia, os cuidados para se evitar o contato com as largatas, uso de luvas grossas, em serviço de jardinagem. Observe que as árvores, especialmente as frutíferas, têm fezes e folhas comidas. Após o contato, quais são os sinais e sintomas que apresentam? Inchaço, queimação, vermelhidão, náuseas, dor de cabeça e abdominal. Pode alterar a coagulação do sangue, causando hemorragia e insuficiência renal. O tratamento das lesões
lavar com água fria e sabão, vá para o hospital. E como é um folder da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ele encaminha aqui para o Hospital Regional da Asa Norte, que é chamado Agarram. Ele dá informações do Centro Toxicológico e da Vigilância Ambiental lá do Distrito Federal. Então, é um folder bastante esclarecedor e informativo, está disponível na internet à disposição de todos. Aqui eu trago para os senhores uma informação do número total de acidentes por animais peçonhentos, conforme o tipo de acidente ocorrido no estado de Minas Gerais no período de 2015 a 2020. Esse dado foi extraído no dia 1 de 9 de 2020, é recente. Só que pode ter alterações, dependendo do momento em que esse vídeo está disponibilizado. Tem várias informações, o tipo de acidente, onde mais ocorreu. Então, eu trago para os senhores alguns tópicos, está disponível na internet. A fonte é o Sinanet, lá você vai encontrar todas as informações. Eu trago alguns tópicos importantes. Primeiro, aqui nós vamos ver qual é o total de acidentes por animais peçonhentos. Então, de 2015 a 2020. Então, de serpentes, nesse período, foram 19.579. Isso foi no estado de Minas Gerais. Aranha, 25.023. Muito mais do que a serpente no estado de Minas Gerais. Escorpião, falei para vocês durante a nossa discussão, nosso contato, que o escorpião é o que mais provoca acidentes. 166.800, de 2015 a 2020. Largata, 7.103. Abelha, 14.674. Também aqui eu trouxe para a informação de todos o total de acidentes por animais peçonhentos na nossa região, Superintendência Regional da Saúde de Uberlândia, também nesse período de 2015 a 2020. Então, de 15 a 2020. Serpente, 891 total. Claro que aqui tem todas as frações durante cada ano. Aranha, 456. Escorpião, colabora com a informação de que é o tipo de acidente que mais acontece no estado de Minas Gerais, no Brasil como um todo. 5.409, largata 92, abelha 647. Então, esses são dados dos acidentes provocados por animais peçonhentos. Especificamente por serpentes, é o que mais chama a atenção, não é isso? O número de acidentes ofídicos, conforme o tipo de serpente ocorrido no estado de Minas Gerais, no período de 2015 a 2020, são brotópico, 12.385. Crotálico, a cascavel, 3.692. Elapídico, coral, 160. E o laquético, 23. Isso no estado de Minas Gerais. Na Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia, no período de 2015 a 2020, foram brotópico, 543. Crotálico, 226. Elapídico, 7. Laquético, não houve. Nenhum desses anos houve acidente com laquético. Então, essas são as informações em que os acidentes com animais peçonhentos acontecem. Escorpião é o que mais acontece, tanto seja no estado de Minas Gerais, seja no estado, na região de Uberlândia, no Brasil como um todo, e que, especificamente, o brotópico, em relação à serpente, é o que mais acomete. Algumas orientações são importantes, pessoal. Primeiro, existe um fluxograma para soroterapia. Eu vou me atentar mais para a região de Uberlândia, mas ele é comumente em todas as regiões do Brasil. Os soros antipeçonha, eles ficam centralizados em alguma farmácia
da localidade aonde, ou do estado, ou do município, aonde aconteceu o acidente. Comumente, na região de Uberlândia, o soro antipeçonha fica centralizado na farmácia do PS do HC-UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Quando acontece um acidente, o município telefona para a farmácia para certificar que tem um soro específico. Se não tem um soro específico, vai utilizar o soro polivalente. Se sim, o município dispor de uma unidade de soroterapia. Se ele consegue realizar o soro na própria unidade, ele busca o soro munido da ficha de investigação, tem que ter identificação do gênero, classificação do acidente, o número de ampola. Não esquecer sempre, identificação do gênero, classificação do acidente e o número de ampola. A prescrição médica, para poder ser fornecido as ampolas. Se são crianças, idosos e os casos foram classificados como graves, deve-se encaminhar o paciente através do SUSFAS. Eles serão tratados lá no PS do HCU. Em caso de falta do soro específico na farmácia, acionar a central de regulação que irá providenciar o soro polivalente. Algumas informações também são dadas. A farmácia não deve fornecer mais de um tipo de soro para o mesmo paciente. Isso significa que não houve uma boa triagem, uma boa classificação do paciente, não foi bem identificado esse gênero. Aqui eu deixo para os senhores o contato da farmácia do HC-UFO e o contato do hospital, que é referência em Belo Horizonte para tratamento, que é a nossa capital, para o tratamento com esses acidentes com materiais peçonhentos. Essas são as referências que nós utilizamos na elaboração desse material. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao Álvaro Francisco Braga, ele é o chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Ambiental e Saúde do Trabalhador da região de Uberlândia, que me forneceu alguns dos materiais que ajudou na elaboração dessa apresentação para vocês. Ele disse que estaria à disposição de todos, pediu para divulgar o e-mail dele, deixa o e-mail dele, deixa o telefone. Ele é a maior referência em animais peçonhentos aqui na região de Uberlândia. Eu agradeço a participação e deixo aqui o meu contato. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos à disposição. Muito obrigado e até mais. Olá, gostaram dessa aula? Em nome da Lurem, venho agradecer a participação do professor Ricardo. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e nos sigam no Instagram, @LuremUFO, para mais informações sobre a nossa jornada e até a próxima semana.